Olá, sou o professor João Vitor Teodoro. Nesta videoaula da disciplina de Estatística, falarei sobre intervalos de confiança e testes de hipóteses. Para iniciarmos nossa conversa, gostaria de lembrar aquelas pesquisas em que são divulgadas as projeções para a porcentagem ou proporção de votos para cada candidato numa eleição. Então, o noticiário de TV costuma afirmar que com um nível de confiança, geralmente de 95%, determinado candidato tem uma certa proporção de votos, com alguns pontos para mais, e essa mesma quantidade de pontos percentuais para menos. Então, geralmente, essa quantidade acaba sendo de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa quantidade fixa, para mais ou para menos, forma então nosso intervalo de confiança. O intervalo de confiança é uma estimativa para um parâmetro, que no caso aqui deste exemplo da proporção, mais informativo do que aquela estimativa pontual. Por exemplo, podemos ter uma estimativa da proporção de quantidade de votos para determinado candidato de 0,48, que é a estimativa que já vínhamos trabalhando, uma estimativa pontual. Já a estimativa por meio de intervalos de confiança, ela é mais informativa, pois, dada uma confiança ou um nível de confiança, conseguimos identificar então um intervalo ao redor dessa estimativa pontual. Como exemplo, vamos considerar uma pesquisa eleitoral para a opção dos votantes entre o candidato A e o candidato B, considerando um nível de significância, que chamamos aqui de alfa, de 5%. Quando o alfa, ou nível de significância, é 5%, ou 0,05, então o nível de confiança é 1, ou 100%, menos esse alfa. No nosso caso aqui é 95%. Portanto, dizer que o nível de significância é de 5% é equivalente a dizer que o nível de confiança é 95%. O que significa dizer que o nível de confiança é de 95%? Quer dizer que, se efetuarmos muitas amostragens na pesquisa em questão, em 95% dessas pesquisas, o parâmetro a ser estimado estará dentro do intervalo de confiança. No nosso caso aqui, por exemplo, foi feita uma pesquisa onde o candidato A apresentou proporção estimada de opção de voto de 0,48. E o intervalo de confiança varia de 0,46 a 0,5. Assim, afirmando que o nível de confiança é de 95%, equivale a dizer que, ao efetuarmos esta amostragem muitas vezes, em 95% dos casos, a estimativa desta proporção estará dentro deste intervalo. E o nível de significância de 5%, que é o complementar desse 95% para que obtenhamos soma 100%, é a quantidade de observações ou a quantidade de estimativas numa quantidade
grande de amostragens, em que essa estimativa para a proporção ficará fora desse intervalo de confiança. Então, apenas 5%. Ainda neste exemplo, observamos que o candidato A tem uma proporção estimada de 0,48 em relação aos votantes. O intervalo de confiança, com 2 pontos percentuais para mais, então 0,48 mais 2%, 0,5 para mais, e 2 pontos percentuais para menos, então 0,48 menos 0,02 dá 0,46. Sendo assim, também foi efetuada a pesquisa sobre a opção de voto dos eleitores em relação ao candidato B. Assim sendo, a estimativa para a proporção foi de 0,51. Se fizéssemos apenas a estimativa pontual para o parâmetro de proporção para candidato A e candidato B, não seria tão informativo assim a ponto de conseguirmos fazer uma comparação entre essas duas proporções. Poderíamos até apresentar uma interpretação errônea de que o candidato B já estaria eleito. Porém, ao efetuarmos a construção do intervalo de confiança para a proporção de cada um dos candidatos, observamos que, com 95% de confiança, até 50% dos eleitores podem votar no candidato A e até 49% dos eleitores podem votar no candidato B. Sendo assim, existe um intervalo aqui onde, mesmo a estimativa pontual para a proporção do candidato A ser inferior à do candidato B, ainda há uma região de empate, né? Então seria o empate técnico. Sendo assim, com 95% de confiança, não podemos garantir que o candidato B tenha aí uma proporção superiormente significativa de votantes em relação ao candidato A. Podemos trabalhar com outros níveis de confiança, além daquele de 95%. Tá? Lembramos que, implicitamente, aqui em cada intervalo de confiança, existe uma distribuição normal que auxilia e representa cada um desses intervalos de confiança. Pensando em relação à variação do nível de confiança ou nível de significância, faremos aqui a interpretação para tal alteração. Assim sendo, num primeiro caso, considerando o nível de confiança de 95%, ou seja, nível de significância de 5%, o intervalo de confiança para uma proporção ou uma média estimada, lembrando que o intervalo de confiança pode ser construído por uma média, por uma variância, por uma proporção e vários parâmetros aí a gente pode fazer. Tá? Então, aqui no nosso vídeo, como exemplos iniciais, eu vou falar apenas de proporção e média, e nos cálculos trabalharemos apenas com média. Então, o intervalo de confiança, vamos chamar de média. Para a média, é de 0,4 a 0,6, tomando aí um nível de significância de 5%, ficando 95% aqui, dentro do intervalo, 2,5% para a direita e 2,5% para a esquerda. Assim sendo, existe 2,5% de chance de efetuarmos uma amostragem e cair na cauda direita.
e 2,5% de chance de cair na cauda esquerda. Aumentando o nível de confiança para 99%, ou seja, considerando o nível de significância de 1%, este intervalo de confiança também aumenta. Tá? Nesse caso aqui, ele aumenta de 0,3 a 0,7. Então, como eu quero aumentar o nível de confiança, eu também aumento o intervalo de confiança. Sobrando aqui a metade deste 1% para a cauda direita, que é 0,5%, e a outra metade para a cauda esquerda da distribuição, que é 0,5%. Sendo assim, ao aumentarmos o nível de confiança, temos uma chance maior de uma nova amostragem cair no nosso intervalo de confiança. Porém, pagamos um preço aqui que é a abertura do intervalo de confiança, ele fica mais amplo. Podemos pensar que poderíamos construir um intervalo de confiança com 100% de confiança. Só que neste caso, o intervalo de confiança, com 100% de certeza, ele ficaria de menos infinito a mais infinito. Então, temos sim 100% de certeza para o intervalo de confiança, porém, não temos aí nenhuma estimativa numérica a ser ofertada. Portanto, 100% de confiança não é uma confiança plausível ou querida para trabalharmos na estatística. Sendo assim, o mais usual é 95% e 99%, que dependendo do tamanho da amostra, conseguimos um bom resultado e uma boa segurança para o intervalo dado. Apresentaremos o intervalo de confiança para o parâmetro da média para o caso da variância conhecida, que não é um caso muito comum. Geralmente essa variância é desconhecida. Sendo assim, o intervalo de confiança para o parâmetro da média ao nível de confiança 1 menos alfa é dado por estimativa da média, mais ou menos, o z tabelado da normal padrão ao nível alfa sobre 2, vezes o desvio padrão, que é conhecido, já que a variância também é conhecida, dividido pela raiz de n, onde n é o tamanho da amostra. Então essa é a fórmula que utilizaremos para a construção do intervalo de confiança para a média. Como exemplo, as massas de 9 peças amostradas forneceram uma média amostral de 10 gramas. Sabendo que a variância é conhecida e é dada por 4 gramas quadrados, construa o intervalo de confiança para o parâmetro da média. Sendo assim, como 9 peças foram amostradas, o n é igual a 9. X barra, que é a estimativa para a média, uma estimativa pontual, já que a estimativa intervalar construiremos aqui por meio do intervalo de confiança, então x barra é 10. A variância é 4, portanto, o desvio padrão que será utilizado na fórmula é igual a 2. Sendo assim, queremos o intervalo de confiança inicialmente com um nível de significância de 5%. Intervalo de confiança para o parâmetro da média ao nível de confiança de 95%, já que a significância é 5, é dado por média
estimada, mais ou menos, o Z tabelado para alfa sobre 2. Alfa aqui é 5%, que equivale a 0,05. 0,05 dividido por 2 é o Z 0,025 vezes o desvio padrão dividido pela raiz do tamanho da amostra, raiz de n, raiz de 9. Portanto, queremos intervalo de confiança para a média μ a 95% de confiança da média amostral, é a média amostral, mais ou menos. Esse Z, basicamente, representado na distribuição normal, ele está na normal padrão, então centrado no zero, na média zero. Quer dizer que, para a cauda direita, teremos uma área de 0,025. E para a cauda esquerda, teremos também uma área de 0,025. Queremos saber qual é o valor de Z, índice 0,025, que estabelece esse ponto, e o menos Z, índice 0,025, que estabelece esse ponto, para substituição na fórmula. Isso acarretará a uma área de 0,95 aqui na região central. Olhando na tabela, observaremos que o valor do Z exige a área de 0 até um valor positivo e não corresponde ao valor, a área de um valor positivo até mais infinito e muito menos de menos infinito até um valor negativo. Então teremos que colocar aqui a área desta região que eu estou pintando agora. Podemos calcular de duas formas. Sabemos que toda essa metade direita do gráfico tem 50%, ou 0,5. Então basta fazer meio menos 0,025, ou também sabemos que a área deste ponto até este ponto é 0,95. Podemos fazer 0,95 dividido por 2. Esses dois cálculos fornecerão um mesmo resultado, que neste caso é 0,475, que equivale a esta área aqui dessa região, que fornecerá o valor do Z, índice 0,025. Olhando na tabela, procuraremos, dentre os valores internos, aquele que mais se aproxima do 475. Lembrando que a tabela não fornece o zero antes, o 0, antes do valor. Então 475, ao procurarmos, temos aqui o 47500. Como é uma parte apenas decimal, esse 00 à direita, ele não interfere. Então, o valor de Z correspondente é 1,96. Assim sendo, aqui é igual a 1,96 e podemos substituir lá na fórmula. 1,96 vezes 2 e raiz de 9 é 3. Portanto, o intervalo de confiança para o parâmetro da média, 95% de confiança, é 10 mais ou menos, efetuando o cálculo de 1,96 vezes 2 e dividido por 3, dá aproximadamente 1,3.
Então esse é o nosso intervalo de confiança. Uma forma que facilita a nossa interpretação para a representação do intervalo de confiança é efetuando inicialmente o cálculo de 10 menos 1,3, que nos dá 8,7, e posteriormente somando 10 a 1,3, ficando 11,3. Sendo assim, ao nível de confiança de 95%, o intervalo de confiança para o parâmetro da média das massas dessas peças é de 8,7 a 11,3 gramas. Em outras palavras, se efetuarmos muitas amostragens de tamanho 9 no conjunto dessas peças, em 95% dessas amostragens, a massa média estará no intervalo de confiança entre 8,7 e 11,3 gramas. Como um passo seguinte, construiremos esse intervalo de confiança, só que agora para um nível de significância de 1%. Como já dito anteriormente, reduzindo o nível de significância, ampliaremos o nível de confiança e também ampliaremos o intervalo de confiança. Sendo assim, o intervalo de confiança para o parâmetro μ, agora a 99% de confiança, é dado pela média amostrada, que é 10 gramas, mais ou menos o valor do Z tabelado, índice alfa sobre 2. O alfa, que 1%, é 0,01, de forma equivalente. Dividido por 2, 0,005. Vezes o sigma, que é o desvio padrão que é conhecido, que no nosso caso é 2, dividido pela raiz do tamanho da amostra, raiz de 9. Verificaremos agora na tabela. Da distribuição normal padrão, onde para a cauda direita teremos uma área de 0,005, para a cauda esquerda também teremos 0,005 e na região central teremos 0,99. Então teremos que verificar aqui o Z, 0,005. Porém, a nossa tabela aqui utilizada, ela exige que encontremos esta área. Basta dividirmos o 0,99 por 2 ou que efetuemos meio menos 0,005. Vou fazer aqui na minha calculadora 0,99 dividido por 2. Então a área em questão é de 0,495. Olhando na tabela, procurando o 495 ou o valor mais próximo, lá no bolo de valores, temos aqui o 49492 e o 49506, que correspondem aos valores de Z 2,57 e 2,58. O mais próximo de 495 é o 0,49506, correspondendo a um valor de Z tabelado de 2,58. Ficando então 2,58 esse valor aqui. Assim, o intervalo de confiança
para o parâmetro da média, 99% de confiança, é dado por 10 mais ou menos o valor encontrado de 2,58 vezes 2 sobre raiz de 9, que é 3. Sendo assim, o intervalo de confiança para Mi, 99%, é 10 mais ou menos, calculando na calculadora, 2,58 vezes 2 dividido por 3, 1,72. Logo, nosso intervalo de confiança é 10 mais ou menos 1,72. Representando de outra forma, o nosso intervalo de confiança, 10 menos 1,72, 8,28. Quando efetuamos a subtração. E quando somamos 10 a 1,72, dá 11,72. Assim sendo, o intervalo de confiança para o parâmetro da média da massa de peças, a 99% de confiança, é de 8,28 a 11,72. Em outras palavras, se efetuarmos um número grande de amostragens de tamanho 9, em 99% dessas amostragens, a massa média estará dentro desse intervalo. Perceba que, comparando este intervalo de confiança ao intervalo de confiança para 95%, existe uma ampliação. O intervalo de confiança ele se amplia, ele se estende. Aqui, a extensão para mais e para menos é de 1,3 gramas, já no segundo caso é de 1,72 gramas. Isso ocorre por conta do aumento do nível de confiança. Porém, geralmente, o parâmetro da variância é desconhecido. Assim sendo, o intervalo de confiança para o parâmetro μ, da média, quando a variância é desconhecida, é dado por... Lembrando que esse é o caso quando efetuamos um experimento, geralmente, tá? E não temos mais nenhuma informação extra sobre o parâmetro da variância. Então, um experimento aí de física, de química, até mesmo na agronomia, na engenharia, é utilizado este método, tá? Que ao invés de utilizar a distribuição normal padrão Z, é utilizado a distribuição T-student. Tá? A distribuição T-student, ela faz uma correção na distribuição normal padrão Z em relação ao nosso desconhecimento de um dos parâmetros. Tá? Então ela tenta ajustar de uma forma mais justa o nosso cálculo. Em comparação com os casos onde conhecemos a variância, esse intervalo de confiança acaba sendo um pouco maior, por conta da penalização por desconhecermos a variância. Então, intervalo de confiança para o parâmetro da média, ao nível de confiança 1 menos alfa, é a estimativa da média, mais ou menos, o valor T tabelado, considerando aqui o número de graus de liberdade N menos 1 e uma porcentagem alfa sobre 2, vezes o nosso desvio padrão estimado. Então, como não sabemos a variância, não sabemos o desvio padrão, e vamos estimar, dividido pela raiz de N, onde N é o tamanho da amostra. Como exemplo, uma amostra com 9 peças. Então, o nosso N é 9. Forneceu massa média, então uma massa média amostral, de 10 gramas. E um desvio padrão de 2 gramas. Por conta da variância ter sido 4. Construa o intervalo de confiança para o parâmetro da média μ, considerando
alfa igual a 5%. Sendo assim, intervalo de confiança para o parâmetro μ a 95% de confiança é dado por média amostral mais ou menos o valor t tabelado com n-1, então 9 menos 1 que é 8 graus de liberdade, e uma porcentagem alfa sobre 2. Como o nosso alfa é 5% ou 0,05, este valor dividido por 2 é 0,025. Vezes o desvio padrão, que é 2, dividido pela raiz de n. A distribuição t é aproximadamente a normal, bem parecida. E queremos aqui o valor de t com 8 graus de liberdade e 0,025, que corresponde a essa área desta região aqui. E o mesmo para a esquerda. Aqui é o menos t com 8 graus de liberdade, 0,025. Esse 0,025 corresponde a essa área. E também esta área aqui, 0,025. O que sobra, então, para o intervalo de confiança é exatamente aquele nível de confiança, 0,95. A tabela da distribuição T é até mais fácil da gente encontrar esse valor, porque já está exatamente da forma que devemos encontrar. Então a tabela nos fornece, lá na primeira linha, exatamente a porcentagem. Podemos verificar lá que no gráfico já tem exatamente a área que queremos encontrar. Então, na primeira linha, vamos procurar o 0,025. E na primeira coluna, quantidade de graus de liberdade, que é 8. Fornecendo, então, o valor T, 2,306. Então, esse valor é 2,306. E esse valor aqui é menos 2,306. Sendo assim, substituindo na fórmula do intervalo de confiança, para μ a 95%, temos que é 10 mais ou menos o valor do t encontrado, 2,306, vezes 2 sobre raiz de 9, que é 3. Assim sendo, o intervalo de confiança para μ a 95% de confiança é 10 mais ou menos, efetuando agora o cálculo de 2,306 vezes 2 dividido por 3 é igual a 1,54 aproximadamente. Podemos representar o intervalo de confiança daquela outra forma. Efetuando inicialmente 10 menos 1,94, que é 8,06, até 10 mais 1,54, que é 11,54. Sendo assim, ao nível de confiança de 95%, o intervalo de confiança para a média é de 8,06 a 11,54 gramas. Em outras palavras, se efetuarmos uma grande quantidade de amostragens de tamanho 9, porque aqui no nosso exemplo o tamanho da amostra é 9, em 95% dessas amostragens, a média amostral cairá dentro desse intervalo de confiança. 2,5% delas cairá à direita e 2,5% à esquerda. Podemos comparar esse intervalo de confiança com aquele
quando a variância é conhecida, a 95%. Então aqui a amplitude. Então aqui é 10 com 1,3 pontos percentuais para mais e 1,3 para menos. Já no nosso caso, em que a variância é desconhecida, é 1,54 pontos percentuais para mais e para menos. Então vem aí a penalização da distribuição normal por conta do desconhecimento em relação a um dos parâmetros, que no caso é a variância. Efetuando agora o cálculo para nível de significância de 1%, então o intervalo de confiança para o parâmetro da média a 99% de confiança. Lembrando que aqui eu estou calculando para 95 e 99 só para fins didáticos, para a gente comparar, mas na prática você vai escolher e fixar, de acordo com a literatura, apenas um nível de confiança. Então é a média amostral, mais ou menos, o valor T tabelado, ao nível, ou melhor, a N-1, 9-1, que é 8 graus de liberdade, e alfa sobre 2, então alfa que é 0,01, 0,005 é o alfa sobre 2, vezes o desvio padrão, que é 2, sobre a raiz de N. Olhando na tabela da distribuição T-Student, procuraremos na linha de cima o 0,005, que é a última coluna, e o 8, número de graus de liberdade, na primeira coluna, que corresponde à oitava linha. Cruzando essas duas informações, temos aqui o valor de T, que é 3,355. 3,355. Substituindo na fórmula e calculando, temos 10 mais ou menos, e efetuando o cálculo de 3,355 vezes 2 dividido pela raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Equivale aproximadamente 2,24. Percebemos aqui que essa pontuação percentual para mais ou para menos de 2,24 é superior àquela para 95%, né? Assim como aconteceu no caso onde a variância era conhecida. Então, como aumentamos a confiança, então também aumentamos o intervalo de confiança. Então, intervalo de confiança, para Mi, a 99% de confiança, efetuando inicialmente 10 menos 2,24, temos 7,76. E somando 10 ao 2,24, temos 12,24. Assim sendo, quando desconhecemos o parâmetro da variância, o parâmetro da média tem como intervalo de confiança a 99% de confiança, de 7,76 a 12,24 gramas. Em outras palavras, se efetuarmos muitas amostragens de tamanho 9, 99% dessas amostragens estará nesse intervalo. 0,5% extrapolará para cima e 0,5% cairá aqui abaixo deste intervalo. Por fim, falarei sobre o teste de hipótese, especificamente da igualdade da média em relação a uma constante versus a diferença dessa média por uma mesma constante. Inicialmente, ao apresentarmos as hipóteses, devemos chamar de H1 a hipótese principal, que envolve a igualdade do nosso parâmetro em relação a uma constante e uma hipótese alternativa, que chamaremos de H1,
que envolve afirmação contrária à hipótese principal, que no caso é a diferença. E podemos efetuar este teste para qualquer constante k. E a conclusão para o teste de hipóteses se baseia em dois casos. Um primeiro caso, quando essa constante k pertence ao intervalo de confiança em questão. Nesse caso, se a constante pertence ao intervalo, então não se rejeita H0. Não se rejeita a hipótese principal da igualdade do parâmetro em relação à constante, que é equivalente a rejeitar a hipótese secundária. Rejeitar a hipótese da diferença do parâmetro em relação à constante. Então podemos concluir que, ao nível de significância trabalhado, o parâmetro, que no nosso caso é a média, não difere significativamente da constante em questão. Já uma segunda possibilidade é quando a constante k não pertence ao intervalo de confiança. Nesse caso, se rejeita a hipótese principal da igualdade, aceitando então a hipótese alternativa ou secundária da diferença, concluindo então que ao nível de significância em questão, o parâmetro μ difere significativamente da constante a ser testada k. Perceba que podemos, em determinada circunstância, aceitar a hipótese secundária da diferença, mas não podemos aceitar, em hipótese alguma, a primeira hipótese da igualdade. Apenas não a rejeitamos, porque ao falar que aceitamos a hipótese da igualdade, estamos afirmando que com certeza existe a igualdade. Porém, aqui na estatística, não podemos afirmar com certeza que o parâmetro é igual à constante, apenas que não rejeitamos essa hipótese. Então, não podemos falar que aceitamos, podemos falar que não a rejeitamos. Como exemplo, vamos pegar o caso anterior, em que a variância é desconhecida e um nível de significância de 5%. Como já calculamos, o intervalo de confiança em questão é de 8,06 a 11,54 gramas. Queremos verificar neste exemplo se o parâmetro μ difere significativamente ou não de 8 gramas. Então, para efetuarmos o teste de hipótese, deveremos colocar as duas hipóteses a serem testadas. H0, que é a hipótese da igualdade do parâmetro em relação à constante, versus H1, que é a diferença do parâmetro em relação à constante. Então, queremos testar se a média μ, ou o parâmetro μ, é igual ou não difere significativamente de 8 gramas versus H1, que é o caso onde difere significativamente de 8 gramas. Para tal teste, verificaremos se o 8 pertence ou não ao intervalo de confiança em questão. Podemos verificar que o 8 não pertence ao intervalo de confiança, ele está fora. Assim sendo, podemos concluir que, como a constante a ser testada não pertence ao intervalo de confiança em questão, está fora, então rejeitamos H0. Ou de forma equivalente, aceitamos H1. Ou seja, ao nível alfa de 5%, o nível de significância de 5%, o parâmetro difere significativamente de 8 gramas. Então, μ difere significativamente
de 8 gramas. Caso a constante a ser testada pertencesse ao intervalo de confiança, trataríamos da conclusão alternativa apresentada anteriormente. Era basicamente isso que eu gostaria de apresentar e expor nesse vídeo. Espero que tenha sanado boa parte das dúvidas de vocês sobre o assunto. Até um próximo vídeo. Obrigado.